para a nossa vida, né? Mas eu agradeço profundamente à igreja. Deus cuidou nos detalhes. Eu cheguei no hospital, fui muito bem tratada. Inclusive, fiquei até muito assustada, porque falou assim, ó, você vai ter que operar, sua cirurgia está marcada para 8 horas da manhã, e já conversamos com um especialista de cotovelo, e eu assim, como assim? Quando foi, já era 9 horas da noite, já estava no leito, já estava me arrumando pronta. 10 eu marquei, que agora a gente está olhando ali, né? Aí eu olhei lá no centro cirúrgico, né? 10h17 eu entrei no centro cirúrgico a ser operada. Aí correu tudo bem, graças a Deus eu estava, né? Eu orei ao Senhor, pedi ao Senhor, falei, Senhor, cuida de mim. Foi a minha oração, cuida de mim. Foi o que eu consegui, porque eu fiquei muito, né? Foi tudo muito rápido, né? Quando as coisas acontecem assim, que a gente não espera, né? Tudo muito rápido, e eu estava muito tranquila. Eu fiz uma cirurgia, tem 2 anos atrás, eu fiquei muito nervosa, eu orei, cantei corinho, dessa simplesmente, eu estava tão tranquila, eu só falei assim, Senhor, cuida de mim. Eu estava muito tranquila, sabe? Tudo é o cuidado de Deus com a gente, né? Então, muito obrigada, irmãos, pelas orações. Eu tive que estudar, né? Por conta, estou com baixa mobilidade, eu tirei, sexta-feira agora eu tirei os pontos, está muito recente, ainda estou com o braço muito inchado, né? Então, estou com pouca mobilidade, vou fazer fisioterapia, né? É um processo a seguir, né? Eu estava lendo uma coisa que o processo, né, ele te fere, mas o propósito te cura. Tudo tem propósito, né? Eu vou seguir mais ou menos aqui, não sei se eu vou conseguir ver aqui. Mateus 25. Né? Mas antes disso, o tema, né, que a gente se propôs a estar aqui hoje, estar ministrando, né, foi o poder da escolha, né? Então, desde o início aqui dos hinos, né, entoados, né, vem se falando de fé, e o irmão disse muito bem, é uma escolha, né, nós estarmos aqui, é uma decisão, né, nós temos que decidir estar aqui, né, então a escolha, ela implica em várias situações. O que é a escolha para você? A escolha pode ser a escolha de um relacionamento, a escolha pode ser a escolha de um trabalho, né? Isso vai implicar em que a escolha, ela é um julgamento. É um julgamento. Eu vou escolher, decidir o que eu vou fazer. E muitas das vezes, na maioria das vezes, ela é individual. Porque é sua. Você não pode transferir a sua escolha para ninguém, né? Então, o poder da escolha é nosso, né? Então, podemos seguir com a leitura. Em Mateus, e depois nós vamos para Mateus 26, tá? Mateus 25. Primeiro, do 1º ao 13, por favor. Vamos lá. Vamos acostumar. Vamos seguir. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram o óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis que o noivo! Saiam ao encontro dele! Então todas aquelas virgens se levantaram e, preparando as suas lamparinas, elas começaram a preparar. Quando elas ouviram o som, né? Eis o noivo está vindo, anúncio que o noivo estava vindo. Rapidamente elas levantaram. E as imprudentes disseram às prudentes:
deem a nós um pouco de óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas os prudentes responderam: não. Por que então vai faltar tanto para nós como para vocês? Vão aos que vendem e compre o óleo para vocês. E saindo elas, as imprudentes, para comprar, chegou o noivo. E aqui estavam preparadas, entraram com ele para a festa do casamento. E a porta se fechou. Né? Então, essa palavra aqui, irmãos, vou dar só um adendozinho, nós vamos para o 26. 26, 36. Né? Eu costumo falar que eu queria muito... eu falei assim, se eu tiver oportunidade de estar pregando, né, eu queria muito pregar sobre essa palavra. Porque muitos falam sobre, em algumas versões, falam sobre que as virgens imprudentes, né, eram loucas, né, em algumas versões, né, as loucas, né. Mas eu digo ali que elas tiveram uma atitude imprudente, realmente. Eu não vejo loucura ali, né? Mas a palavra do Senhor, eu não estou querendo mudar a palavra ali, não. Só acho que realmente foi uma atitude, naquela época, uma atitude louca, né? Mas foi uma atitude imprudente, né? Partimos então lá para Mateus 26. 36, perdão. Vou deixar o maluco aqui. Isso aí, tá certinho. Em Mateus 26, né? Ali nós estamos falando, Mateus, lembrando que Mateus 25 fala sobre a parábola das virgens prudentes e imprudentes, né? E falam sobre outras parábolas também, né? Sobre a parábola dos talentos, né? Só que aí isso é uma outra ocasião, que o Senhor deu a oportunidade. Eu gostaria de pregar também. E ali, né, Jesus estava falando sobre a parábola das virgens e tudo, né? E em Mateus 26 foi a última ceia de Jesus, né? Então foi um momento assim muito crucial na vida de Jesus. Ele estava com seus discípulos, se reuniu com seus discípulos, ceiou com os seus discípulos, só para dar um spoilerzinho, que eu não vou falar tudo, né? E ele ali, depois de ceiar, ele foi ao Monte das Oliveiras, no lugar chamado Getsêmani, onde Jesus, sempre que ele podia, ele ia, né, lá no Getsêmani para estar orando. O momento que ele conseguia, Jesus ia lá para orar. E ele estava num momento de muita tristeza, de muita aflição, né? E vamos lá para a leitura. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: sente-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomando de grande tristeza, né? E angústia. E ele pediu para que os discípulos ficassem mais recuados enquanto ele foi mais à frente orar. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Adiantando-se um pouco, ele foi mais à frente, né? Os discípulos ficaram recuados um pouco, né? Jesus se prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando aos discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então, nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Né? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito
Na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se Jesus, mais uma vez Jesus foi orar. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu o beba, faça a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Então, irmão, esses dois capítulos, né, Mateus 25 e Mateus 26, né, ele fala, ali foram escolhas, né? Ele fala sobre o poder da escolha. Em Mateus 25, Jesus está falando ali, como em parábolas, sobre a vigilância, né? Ele está falando sobre a vigilância que as virgens imprudentes não tiveram. Porque naquela época, né? Até como hoje também, hoje já existe o dia da noiva, acho que lá naquela época também tinha o dia da noiva, né? Vou me arrumar. Eu preciso um pouquinho ali, mas muito obrigada. Vou me arrumar, vou ficar bonita, né? Hoje fala, né? Botar make, né? Que agora mudou tudo, né? Na minha época não tinha esse negócio de make, não. Falava maquiagem mesmo, né? Hoje fala, vamos botar make, vamos ficar bonita. E todas elas, irmãos, eram crentes. As 10 eram crentes, né? E o que mais me chamou a atenção, né? Que eu sempre falei que eu gostaria muito de pregar sobre essa palavra, né? Que todas cansaram. Poucas pessoas falam assim, falam as imprudentes, as loucas, porque elas, né, não tiveram vigilância, né? Mas isso, né, cai em cima das imprudentes. Mas temos que observar que na leitura aqui, todas cansaram. Todas cansaram. Todas dormiram. Porque aí estava demorando, né? Porque elas se arrumaram, gastaram um tempão se arrumando, ficar bonita. E vou falar uma coisa, irmão. Vou falar uma coisa aqui, que eu acredito que depois de passar dessa parábola aí, as noivas começaram a chegar atrasadas nos casamentos. Foi vingança, porque olha só, tem lugar aí, até na Igreja Católica, que tem um prazo de tolerância. Se você atrasar, você paga uma multa. Se a noiva atrasar, tem aquele prazo de tolerância. Se atrasar, paga, porque está atrasando, está atrapalhando as bodas. Está atrapalhando o padre lá. Então, aí você imagine, elas acharam na cabeça delas que o noivo ia chegar rápido. Todas elas. Todas. Que não ia haver essa demora. Mas houve essa demora. O noivo chegou lá pela meia-noite. E imagine você de manhã, você acorda, né? Vou me preparar, vou ficar bonita, né? As noivas aí, né? Tem uma noivinha aí futura, né? Vou me preparar, vou ficar bonita. E é uma preparação que realmente dá um desgaste, né? Se arrumar para as bodas, ver vários detalhes. E no final, ter que ficar esperando, né? E a demora, né? Então, Jesus, ele fala sobre essa questão da demora, né? Em momentos de crise. O que você no momento de crise? Né? A demora, né? Será que você está pronto para essa demora? Para que as coisas venham? Será que a sua espiritualidade, né? Será que você está pronto? Então, quando essa parábola fala sobre a vigilância, sobre essa questão, é sobre essa espiritualidade. É sobre o que as noivas imprudentes não tiveram, né?
elas não só se preocuparam mais com o eu, vamos dizer assim, elas não se preocuparam, eu vou levar mais um pouco de azeite, né? Vou levar uma reserva, vai que acontece alguma coisa. Vai que igual a irmã Tatiana cai, quebra o vaso cheio de azeite. E aí, gente, eu tenho que levar, né? Quebra a lamparina, tem que, né? Eu tenho que ter azeite, porque o azeite naquela época, né? Como hoje também era muito caro. Então, as pessoas que tinham azeite naquela época eram pessoas abastadas, pessoas com dinheiro, que tinham muito azeite em suas casas, né? O azeite é um sinal de pureza mesmo, porque o azeite ele ungia reis. Ele estava dentro do tabernáculo, o azeite sempre estava presente, é um sinal de pureza. Então, você ter um azeite é uma coisa assim muito importante naquela época. Então, quando a pessoa assim não tinha muito dinheiro, né, e ela se orgulhava e ela reservava aquele azeitezinho lá, né, quando vinha um visitante, vinha alguém da família, era um orgulho. Eu tenho azeite para oferecer, porque você está oferecendo o de melhor que há. Então, Jesus fala sobre isso aqui. Oferecer o melhor não é só se preparar, não é só isso aqui. Isso aqui, como é uma parábola, né, irmãos? Vou tentar aqui que o dedinho da irmã Tatiana, os dedinhos ainda estão inchadinhos. Isso aqui, simplesmente, essa lamparina, né, ou lâmpada, né, porque algumas versões falam lâmpada, outras falam lamparina. Se não tiver azeite, ó, simplesmente um objeto que não tem utilidade. Se não tiver o combustível aqui, que é o azeite, como o irmão falou, a fé sem fé, né? É impossível agradar a Deus, né? Mas você tem que ter a fé, mas você tem que ter esse combustível aqui. Não adianta você ter fé e você não ter um combustível. Como é que vai acender? Eu tenho azeite. Elas ficaram desesperadas naquele momento. Meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Elas levaram muito pouco. Tinha azeite na lamparina delas. Só que elas não esperaram o quê? A demora. A demora se fez grande demais para aquela quantidade de azeite. Às vezes na nossa vida demora. Acontece tantas circunstâncias na nossa vida que a gente fala, meu Deus, como está demorando? Como essa bênção está demorando para chegar? Será que eu estou preparado para essa demora? Será que eu estou preparado? Né? Então, a vida cristã, ela é feita, irmãos, de escolhas, né? Jesus, ele ensinou a vigilância. Depois ele viveu lá em Mateus 26, ele viveu a própria vigilância, né? E como a gente estava falando desde o início, aqui nos louvores, né? A fé, ela não é um sentimento, ela é uma decisão. Ela é uma decisão, né? Ela é uma decisão, a fé é uma decisão. Não basta simplesmente você falar, eu tenho fé, mas a fé eu não faço nada. Isso aqui é um objeto. Eu posso falar, eu tenho fé, mas eu tenho esse combustível. Eu tenho esse azeite. Eu estou renovando o meu azeite. Eu estou deixando uma porção sempre ali reservada, né, preparada. Tá? O noivo, ele está vindo, a nossa reserva tem que estar ali, mesmo cansado, né? E o que aconteceu, né? O reino é para quem escolhe permanecer, né? Em Mateus 25, lá as 10 virgens, elas tinham as 10 lâmpadas. Havia um noivo, né? Havia também uma espera. Aí o negócio ficou ruim, né? Foram 2 tipos de escolhas, né? Foram 2 tipos de escolhas que teve, né? A diferença que foi o azeite ali. Foi o azeite. Total diferença. Total diferença. E o azeite representando a vida espiritual delas. Porque eu estava muito preocupada só comigo. Não, vou me preocupar, o amanhã é com o Senhor. Mas eu tenho que estar o quê? Preparada. Para quando o noivo vier. E eu fiquei estudando, né, a palavra do Senhor, né? E o azeite, né, ele é a nossa vida com Deus, é a nossa vida diária, é a nossa intimidade, é a nossa intimidade pessoal, né? É a fé que resiste, a demora,
é o caráter espiritual, né? O azeite, ele não se improvisa na meia-noite, não. Ele não se improvisa, não. Porque o azeite, ele, como eu falei, como a fé, ela é sua. Ela é intransferível. E as noivas lá, né, falaram, né, as prudentes, não vou dar o meu. Não vou dar para vocês. Vão e vão comprar o de vocês. Vocês não se preocuparam, né, em guardar a sua espiritualidade, de guardar para o seu noivo, porque elas estavam tão somente preocupadas, né, em se arrumar, em ajeitar. Eu penso assim, né, quem sou eu, né, que eu não estava naquele tempo, né, não estava lá, mas a gente estuda e vê que realmente elas não estavam muito preocupadas nessa preparação, e Deus fala dessa preparação. Pode haver demora, pode haver cansaço, e vai haver o cansaço. A maior escolha, né, que a gente possa ter, né, é essa prática da nossa vigilância, né. E lá, né, vou fazer um adendo aqui, né, como está o nível do nosso azeite, né? Como está o nível do nosso azeite, né? Será que é pouco? Será que está muito? Será que a gente tem, né, um pouco mais de reserva? Né? A gente está preocupado em sempre estar reservando. O cansaço, gente, o cansaço ele vem, né? Elas não foram loucas porque elas cansaram, não. O cansaço vem para todo mundo, todas cansaram. Mas e muitos discípulos, né? A gente vê, Jesus cansou no Getsemane, os discípulos, né, cansaram, né? Lá no Getsemane, Jesus, quando terminou a parábola, que ele saiu de uma parábola e foi para a vida real, né? E lá no Getsemane, né, como eu falei, é um lugar que é chamado lugar de prensa, né? E o azeite, ele é muito isso, para o azeite ser extraído, ele tem que passar por uma prensa, né? E essa prensa, nossa, imagine você ser um ser humano. Imagina você sendo azeitona, ser humano. Você passar por uma prensa, te apertar, te destruir, para sair umas gotículas de azeite, né? E Jesus ali no Getsemane, ele sabia que ele estava tão angustiado que ele sabia que ele falou assim, o espírito é forte, mas a carne ela é fraca. E ele veio como carne para experimentar tudo aquilo. Ele foi escaneado, ele foi humilhado, ele teve que fugir de tudo quanto é lugar. Você acha que Jesus não estava cansado disso? Os discípulos também não estavam cansados disso? Mas na Bíblia não fala que o cansaço a gente não pode cansar. Todos cansam, todos nós cansamos. Não é sobre o cansaço, é sobre a nossa intimidade, é sobre a nossa espiritualidade com Deus, é sobre a nossa reserva de azeite, né? A nossa prática da vigilância, né? A maior escolha, né, foi que Jesus fez lá no Getsemane. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. A obediência acima do sentimento, né? E ali, confesso para os irmãos, quando eu estava lendo Mateus 26, eu chorei. Eu fico até emocionada, porque eu fico imaginando o quanto, né, uma pessoa podia suportar aquela dor. Humanamente, impossível. Impossível, gente. Ele sofreu muito. E ele sabia. Por isso que ele estava ali. Eu fico muito emocionada, porque parece que tem algumas cenas da Bíblia assim, parece que vem assim, um filme assim na minha cabeça, né? Porque o que ele sofreu, o que ele passou, o que ele foi humilhado, né? Cientificamente, todas as células, elas são destruídas assim. Humanamente, ele não aguentaria nem abrir a boca para falar. Aí eu fico imaginando ele no caminho, e ele falou sobre o caminho, porque as noivas estavam ao caminho, esperando o noivo. O noivo era Jesus, né? Ele já estava falando lá atrás. Mas ele sabia que ele ia viver isso lá na frente, que ele ia passar por um caminho de muita dor, e ele estava ali, meu Deus, e ele teve uma submissão muito grande, né? E a conexão
né, desses dois textos, as virgens, elas dormiram, né? E os discípulos também, porque Jesus falou assim, eu vou orar, né? Mas vocês estejam, o quê? Em vigília. Eles fizeram a mesma coisa que as virgens fizeram. Eles dormiram. Eles estavam cansados. Então, é como eu falei para os irmãos, não é sobre o cansaço, é sobre a vigilância. Mesmo cansado, irmãos, às vezes a gente vem sim para a igreja, mas a gente tem que dar o nosso melhor. Mesmo cansado, Jesus sabe que você está cansado, Jesus sabe que você trabalhou a semana inteira. Cara, eu estou cansado, trabalhei a semana inteira, estudei a semana inteira, caramba! Hoje é dia de culto, não, eu vou cultuar, eu vou adorar, porque, cara, ele morreu por você, por mim. Olha a dor que Jesus sofreu naquela cruz, gente. Não tem como você não se emocionar e saber que ele sofreu ali, como eu falei, humanamente, como uma azeitona mesmo, humanamente, sendo prensado. E ali ele chorou, ele orou, ele chorou, e saiu o suor dele, saiu como um sangue. E quando ele levantou, saiu gotas de sangue dos olhos de Jesus, dizem lá em Lucas. Então, o cansaço, ele não pode mandar na gente. Isso é para mim também, tá, irmão? O cansaço não pode mandar na gente. Definitivamente ele não pode mandar na gente. Porque as escolhas no cansaço que nós temos que fazer, né? Mesmo cansado, escolher orar. Escolha orar. Estou cansado, vai orar, né? Eu escolho permanecer firme. É uma escolha. É um poder da escolha. Eu escolho, tá? E eu escolho perdoar. Porque Jesus, quando estava lá, né, lá na cruz, ele mesmo com força, sem forças, né, como eu falei, humanamente ele não conseguiria nem abrir a boca para falar, né? E ele ainda teve tempo de falar lá com o outro ladrão, né? Porque Jesus, coitado, cheio de ladrão e inocente, né? Não morreu inocente. E o ladrão falou assim, é tu mesmo, né? Em Cristo? Aí ele falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha a maravilha desse Deus, sabe? E Deus, da maravilha das misericórdias de Deus sobre a nossa vida, das misericórdias que deu seu Filho. Porque ali no Getsemane, ele poderia ter acabado com tudo. Deus, se Jesus falasse assim, pai, chega, eles não merecem não. Que povo, esse povo aí, ó, você viu que eu estou sofrendo essa caminhada toda, eles não merecem não. Acaba com tudo, chega. Acaba com tudo. Deus, ele podia fazer isso, mas Jesus, ele se submeteu e falou, Senhor, faça a tua vontade, porque era propósito. É propósito hoje nós estarmos aqui. Não pensa que a gente venceu o cansaço, né? É propósito de Deus estarmos, cada um de vocês estarmos aqui hoje. Nós escolhemos estar aqui hoje, né? E o cansaço, como eu falei, o cansaço, quem decide no cansaço? Quem define o nosso destino? Né? E é entre dois tempos, irmãos. Nós vivemos, olha a hora, né? Nós vivemos em Mateus 25, a espera do noivo. Em Mateus 26, é o nosso Getsemane, né? É o nosso Getsemane. Né? O que você vai escolher quando você cansar, né? Você vai, as promessas de Deus para a nossa vida. Quem escolhe o Pai? Eu falei assim, gente, tão maravilhoso, até o hino, sabe? Como que Deus faz tudo, sabe? Tão maravilhoso, tudo é tão, sabe? Tudo é tudo tão certinho, que Deus já sabia, né? Isso aqui vai ser dessa forma, né? Quem escolhe o Pai, né? Mantém o azeite. Quem escolhe o Pai, né? Quem escolhe o Pai atravessa a noite, atravessa as noites, às vezes são duras. Eu bem sei. As noites às vezes é dura, mas a alegria vem pela manhã. A alegria vem pela manhã, gente. Porque eu escolho o Pai, eu escolho. Eu posso escolher, graças a Deus eu posso escolher, né? Então a gente, quando cansa no caminho, eu escolho permanecer firme, porque eu estou com o Pai até o fim.
como Ele teve com a gente até o fim. E no final, ali, Ele já no finalzinho, ali no Calvário, Ele falou, né, ali, Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Porque Deus, Ele pode fazer tudo. Ele podia acabar com tudo. E Jesus, Ele se submeteu ali a passar por aquilo tudo para que hoje nós estivéssemos aqui falando dEle e dizer que Ele é maravilhoso, que Ele morreu na cruz para salvar a gente. Não deixa acontecer igual aconteceu com as virgens imprudentes. A porta fechou. E aí, quando a porta fechar? Né? Apartados de mim, não vos conheço. Não conheço. E eu vou falar uma coisa para vocês. Estava até falando, brincando assim, né? Quando eu ia conversando, eu falei assim, ó, o nosso caminho, né, hoje é como se fosse a gente tomar um avião, né? Para a gente pegar o avião, a gente faz, né, todo aquele processo, a gente compra a passagem, né? A gente faz todo aquele processo, né? E tudo, né? Só que, às vezes, para ficar mais barato, você tem que fazer o quê? Paradas, né? Porque quando você, às vezes, faz uma escala direto, a passagem se torna mais cara. Ah, você quer ir? A ponte aérea vai ser em tal lugar. A passagem fica mais barata, porque você está fazendo ponte aérea em tal lugar. Agora, quando você pega o avião com escala direto, é a glória. Eu estou na glória. Porque eu peguei o avião direto, eu estou na glória, gente. É essa preparação que Jesus estava falando. Eu vou estar com o Pai, vai ser tão rápido. Porque quando eu escolho essa passagem de ida, sem escala, meu Deus, que maravilha. Eu não vou ficar esperando aqui, né? Porque a gente sabe que vai ter uma espera para alguns. Vai ter. Mas aí depois vai vir outro avião que vai dar uma paradinha, vai ter a demora, né? Será que você está preparado para essa demora? Que vai ter essa demora. Ou você escolhe uma passagem direta, passaporte direto, sem escala, ou você vai ter que pegar o avião e fazer parada. Vai ter que fazer parada. Aí você não vai saber qual realmente vai ser o seu destino. Quem vai decidir é o Pai. Então, gente, a palavra de hoje é sobre realmente a nossa vigilância. A palavra de hoje, eu vou trazer para os irmãos, nós escolhemos sim, eu estou encerrando, escolhemos a tua vontade, né? E eu peço a Deus, peço que Deus abençoe a nossa igreja, que vai renovando o nosso azeite, nos fortalecendo no cansaço, que nós sejamos firmes no momento do cansaço, que nós possamos, porque a gente pode cansar, isso é humano, tu tem esse direito. Por que o crente não pode cansar? Pode cansar sim, a Bíblia pode cansar, a Bíblia fala que a gente pode cansar, mas a gente tem que ter a nossa reserva de azeite. Aqui, ó, para que no final, ó, quando o noivo vir, ele encontrar a gente, porque a nossa lamparina vai estar acesa. Ele vai nos reconhecer e vai nos chamar. Já falei para ele parar de me chamar de Tatiane, que meu nome é Tatiana, né? Aqui ele pode me chamar, mas Jesus, ele vai chamar você pelo seu nome. Tatiana, vem! Adriano, vem! Tatiane, vem! Adriana, vem! Adriano. Ele vai chamar você pelo seu nome. Então, gente, vamos nos preocupar com isso. Vamos nos preocupar em nos preparar, porque a preparação é para agora, tá bom? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.